Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso maná diário. E chegamos à nossa parte de sexta-feira, o nosso estudo adicional, 2 de fevereiro, né? Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, para você não se perder no tempo. E a parte de sexta-feira, do nosso estudo adicional, de certa forma é um resumo de tudo que nós estudamos durante a semana. Em especial, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 56, verso 1, para nós refletirmos sobre esse primeiro verso, que diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Verso 2 ainda nos diz o seguinte: os que me empreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Verso 3: e em vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Amém? Olha só, irmão, eu queria que você me pegasse em especial sobre esse verso 4 do verso 56, que nos diz em Deus, verso 3 e 4 nos chama a atenção quando diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em quem? Em Deus. Em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então, de certa forma, nós vemos aqui, eu não digo somente a confiança, mas eu digo a autoconfiança do salmista aqui, de certa forma, Davi que escreveu esse salmo aqui, quando de certa forma os filisteus o prenderam em Gate, né? A leitura subjetiva aqui do livro de Salmos nos fala a respeito disso. Então, Davi agora se expressa a Deus dessa maneira, confiando em Deus. Então você vê que, como durante todo esse trimestre, essa já é a 5ª lição, nós vamos estudar o livro de Salmos, vamos ter aqui murmúrios, sempre os autores falando do murmúrio desses homens, das queixas desses homens. E às vezes a gente se pergunta, como eu já me perguntei, o porquê que essas queixas foram escritas aqui, foram deixadas escritas aqui. Porque a princípio, quando você começa a ler os Salmos, dá a entender que esses homens estão se queixando de Deus, se reclamando de Deus, sabe? Como se Deus fosse obrigado a nos abençoar. Não pense você que Deus é obrigado a nos abençoar. A maior bênção de Deus para a nossa vida é a salvação em Cristo Jesus, e essa nós temos. Mas a questão é que, mesmo Ele não tendo a obrigação de nos abençoar, Ele nos abençoa, ok? Então nós vemos aqui que temos incerteza e suspense diante do mal da aparente ausência divina que existe nesse mundo. Semelhante os salmistas durante essa semana, eles viam, né, isso, uma aparente ausência divina, ou seja, como se fosse assim um abandono de Deus, o qual não existia, mas muitas vezes nossos pecados, nossas escolhas erradas, as escolhas que outros fizeram, o mundo como está, dá essa impressão, né, de uma ausência divina. Mas eu digo uma coisa para você: se Deus se distanciasse de nós, misericórdia, não sei o que seria de nossas vidas. Mas Deus está sempre conosco. Então, esse era o consolo que, diante das queixas, interessante que Deus sempre escuta as queixas de todos aqueles salmistas, e eles se queixavam quando eles davam a oportunidade de Deus falar aos seus corações, de certa forma, deles que entraram no santuário de Deus, de certa forma, em espírito, Deus o mostrava que Ele sempre está com ele, que Deus sempre cuidou do seu povo e sempre vai cuidar. E que, infelizmente, todo esse mal que triunfa no mundo são escolhas, ok? Então devemos seguir esse exemplo. Reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixar pousar nas dificuldades. Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida espiritual. Lembre-se, em breve Jesus vai voltar. Em breve você vai ver Jesus voltar. E tudo aquilo que aquele salmista almejava no passado, que eu almejo, que talvez você almeje também, que é uma vida tranquila, uma vida de paz, quando Jesus vier nas nuvens do céu, que nos levar para o céu, nos levar porque nós vamos em nome de Jesus. Então essa vida de paz nós teremos lá. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, irmãos. Que a cada dia, diante das dificuldades, dos problemas, do seu murmúrio com Deus, não desista de Deus. Ao contrário, se apegue mais com Deus. Imagine, tem um dizer por aí que diz assim: se está ruim com Deus, pior sem Ele. Se Deus não fizer nada por nós, quem vai fazer? Mas a boa notícia é que Ele está sempre fazendo algo por nós.
Não do nosso jeito, mas do jeito dele, que é o nosso melhor para a nossa salvação. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida e da sua família. E eu convido você a orar comigo nesse momento para o término da lição. Oramos? Querido Deus, obrigado pela conclusão da lição desta semana, Pai. Estudamos toda essa semana, de certa forma, queixas de Teu servo no passado, queixas essas que nós também temos hoje. A resposta que o Senhor deu para eles, o Senhor tem dado para nós também. Que o Senhor está no controle e vai cuidar de todos nós como cuidou. Então nos ajuda somente a aceitarmos e continuarmos nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.